Aí, vamos adicioná-lo agora e vamos começar a nossa live. Oi, Laisa, Gláucia, tudo bem? Simone, Boa noite, pastor boa Euclides. noite. Ô, meu querido, boa noite. Boa noite, pastor Euclides. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Sejam bem-vindos aí. Eu vi o pastor falando de oportunidades, de encher de perguntas, e aí. É, tudo bem, querido? Bem-vindos a, bem-vindos à minha casa. Hoje eu não estou no escritório da igreja, hoje eu estou na minha casa. Bem-vindos à minha sala. Que bom, que bom. Dá licença, né? Muita Por licença para favor, estarmos na sua casa, toda invadindo a sua permissão para entrar. privacidade, né? E tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus, aí vivendo dias comuns a todos, né? A Aham. todos assim com limitações e tudo mais, mas confiados no Senhor e sabendo que o Senhor tem dirigido a nossa vida e guiado-nos segundo a sua vontade e também nos ensinado em tempos como este, né? A aprendizado em todo tempo na nossa vida. É E verdade. vocês aí, como estão? Em Floripa, PIB? Então, estamos bem, graças a Deus. Estamos, né, nos cultos presenciais agora com os jovens e adolescentes também temos seu culto presencial. A gente começou com um grande grupo no domingo pela manhã e os adolescentes logo depois começaram nas sextas-feiras e agora os jovens também estão nos sábados, né? Então estamos tentando retomar dentro das limitações, mas tomando cuidado, é claro, a gente pretende voltando de acordo com a liberação, né, que a gente vai ter diante das autoridades. E tem sido um tempo bom, desafiador, mas ainda não é aquilo que a gente gostaria, né? Aquela Sim, liberdade de dar um abraço, de dar, né, um beijo no irmão, na irmã amada, a gente está se segurando ainda por tudo isso, mas a gente não vê a hora que tudo isso termine, né, pastor? Embora Deus tenha propósito, né, para todo esse sim, tempo que a gente está vivendo. E a gente está repetindo mais uma vez essa live, pastor, primeiro para ser justo com o pastor também. A gente teve algum problema técnico que nós não conseguimos gravar aquela primeira vez. Foi um papo tão legal, aqueles que assistiram nos deram um feedback muito positivo, o quanto foi importante conversar a respeito daquele tema. E nós vamos voltar para o mesmo tema, né? Que é a sim. prestação de contas da vida cristã. O pastor Tiago, para quem não conhece, ele esteve conosco no curso de autoconfrontação que nós trouxemos para a PIB, né? No março, um pouquinho antes de tudo isso acontecer, né? O pastor Sim. esteve com a gente, junto com o Tiago Moreira também, foi um tempo muito bom, um tempo abençoador. Nós tivemos mais de 100 pessoas participando, e foi algo muito bom. E a gente tem um carinho muito grande pelo pastor, e que bom que poder novamente estar com esse tempo de bate-papo, de conversa, com certeza é muito bom. Pastor, o Tiago é casado com a Luana, tem dois filhos, o Felipe e o Pedro, é pastor da Igreja Batista Adonai e conselheiro bíblico, é isso, pastor? Sou conselheiro bíblico. Faço parte da ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, quanto também pratico o aconselhamento bíblico, né, na meu ministério pessoal, na minha vida, não só dando treinamento, mas também falando, né, e ensinando e praticando aconselhamento bíblico. Isso me Isso. encanta, né, buscar na suficiência das escrituras e aplicá-las na vida das pessoas, isso me encanta e tem me encantado por algum tempo já. Cada vez que eu conheço mais preso, né, mais Aham. encantado, mais fascinado com esse mundo do aconselhamento bíblico que eu fico. Então, sim, sou Boa. conselheiro bíblico. Que bom. Nós temos muitos irmãos da igreja que participam dos cursos lá da BCB, né, de aconselhamento bíblico, não só da primeira parte, da autoconfrontação, mas também o módulo um, módulo 2. Eu mesmo tenho feito junto com a minha esposa, tem sido um tempo abençoador, assim, muito bom. Que Pastor, bom. falando sobre prestação de contas na vida cristã, né? Com certeza, essa palavra, essa frase, prestar contas, no primeiro momento, para alguns, pode ser algo tão bom, né, tão positivo. Quer dizer, você ter alguém para andar com você, você ter alguém para compartilhar a vida com você, para ajudar você nas lutas, nas dificuldades, naquelas questões que às vezes a gente não consegue sozinho, né? Então, por um lado, parece algo muito bom, muito positivo, mas por outro lado, parece para alguns, né, aquele entendimento de que prestar contas é algo que você vai se envolver demais na minha vida,
eu não vou ter mais a minha privacidade, eu vou precisar falar de algumas coisas, dos meus erros, dos meus pecados, e isso assusta muitas pessoas, né? Sem falar Sim. daquelas experiências que às vezes nós temos na vida, pessoas que de alguma forma nos expuseram diante de outros, expuseram as nossas falhas, né? E isso causa um trauma na pessoa de dizer, olha, agora a partir de hoje não confio mais em ninguém. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para o pastor é justamente isso: quais são os perigos de um cristão caminhar na vida cristã sozinho, na sua vida cristã sozinho, sem essa prestação de contas ou sem esse irmão próximo, esse irmão do lado para andar juntos? Qual é o perigo de andar sozinho, pastor? É. Boa pergunta, porque a gente acaba recebendo uma herança, né? E eu quero não só essa, mas muitas outras com relação à vida, a relacionamentos interpessoais, né? Nós temos que lembrar muito bem que Deus criou o homem e a mulher e colocou no Jardim do Éden, e esse relacionamento, né, entre eles fazia parte, ou faz parte do plano de Deus para a manifestação da sua glória, né? Ou seja, Deus coloca o homem no jardim e nesse relacionamento com Deus, com a criação e com a mulher, né, e um com o outro, iria ali criar. Uma das coisas que acabou afetando essa, essa relação, né, harmoniosa, moralmente santa entre o Senhor, entre o homem, entre a mulher, foi obviamente a queda. Só que aí, pastor, veio, acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque hoje as pessoas confundem muito individualidade com individualismo. E isso é um problema para muitos cristãos, porque eles têm a ideia assim de o que é individualidade, né? Nós temos individualidade nas escrituras, inclusive na própria inspiração bíblica, Deus respeitando, né, a questão acadêmica deles e fala e tudo mais, né? E Deus respeitando ali o homem no sentido porque ele criou, somos diferentes, e isso é o belo também da criação, né? Agora, por outro lado, nós não fomos criados para sermos seres individuais. E aí que é o problema. Porque hoje a gente vive numa cultura muito cercada de relativismo, e o relativismo, ele tira a posição do outro e fala, não, eu tenho a minha verdade e a minha verdade é essa. Quer dizer, tira o elemento da individualidade e traz o elemento do individualismo, né? Ou seja, sou eu por mim, pela minha verdade, e é assim que eu devo caminhar. E infelizmente, de alguma forma, por causa do pecado, por causa de filosofias que acabam recebendo, muitos cristãos tomam essa verdade para si, né? Quer dizer, eu estou na igreja, mas eu vivo a minha vida. Eu não preciso desta igreja, não preciso dessa comunhão, não preciso desse. E quando um cristão pensa assim, primeiro, qual que é o primeiro perigo que ele pode sofrer? Tomando emprestado essas realidades e ao mesmo tempo praticando elas primeiro que ele está negligenciando a palavra de Deus. Esse é um perigo muito grande. Por quê? Porque nós temos mais de 50 mandamentos de mutualidade nas escrituras. Amai uns aos outros, servir uns aos outros, alegrai-vos uns com os outros. Então, esse uns aos outros é um mar aí de indícios de mutualidade, onde Deus está, entre aspas, me empurrando para o relacionamento com o meu próximo. Inclusive, o Senhor fala sobre amor, sobre graça, sobre serviço. Então, esse é o primeiro perigo, é negligenciar as escrituras. Né? E aí eu dizer assim, não, eu cresço sozinho, eu me estabeleço sozinho. Um outro perigo, que aí é muito recorrente, somente no aconselhamento bíblico, é se eu não presto contas da minha vida para ninguém, eu ando do jeito que eu quero. E aí o que acontece? A pessoa acaba vivendo uma vida de pecado, e ela se habitua àquilo, ela vive naquilo, e ela não tem ninguém para ser um Natan, né? Por mais que Davi se escondeu, um Natan para chegar na vida dela e falar assim, você é esta pessoa que você julga com relação a outros. E aí o que acontece? Nós podemos, né, ficar anos e anos, eu falo isso por experiência em aconselhamento bíblico, recebo muitas pessoas que estão há anos presas no pecado, somente pecado de sexualidade e tudo mais, porque elas não compartilham e elas não falam, então elas não prestam conta, né, delas para a vida de ninguém. Então vai criando-se esse... Ou então se limita, quer dizer, você pode saber isso da minha vida, mais do que isso você não pode saber. Isso é um perigo, né? O outro perigo também, além de você negligenciar as escrituras, além de você não praticar ali, né, e colocar a sua vida em risco,
você cresce menos, porque você não é a confrontação, ela vem por meio da palavra, obviamente, mas ela vem por meio da convivência com outras pessoas, em sentido de que eu convivo com cristãos que estão me confrontando, estão me cobrando, estão dizendo, olha, Tiago, pense assim, e esses são os três, né, perigos, porque nós temos um objetivo na vida, nosso objetivo é ser como Cristo. E nós, interessante que nós vemos que o próprio Cristo, ele buscou relacionamentos, né, mesmo sendo Deus completo, né, ele não precisava de nada Isso. exterior para crescer, e muito menos para se sentir completo, mas ele buscava relacionamentos, inclusive do grupo ali, ele levava sempre três, né, para ensiná-los e para ajudá-los. Então, esses três seria o mais perigoso: negligência da palavra, viver em pecado por muito tempo com vergonha e medo de compartilhar, e também aí se privar de crescimento bíblico, porque eu Isso mesmo. preciso do outro para crescer. Esse é o plano de Deus e não tem um plano B. Esse é o plano de Deus, o plano A. Sim, Usar sim. vida de irmãos para me confrontar, para que eu possa crescer na palavra de Deus. Exato. Eu fico pensando naquela pessoa que não consegue entender o valor do relacionamento, né, como o senhor está falando. Que tipo de relacionamento essa pessoa consegue desenvolver com Deus, né? Porque algumas pessoas falam assim, olha, eu não tenho muita comunhão, eu prefiro estar mais sozinho, prefiro estar mais no meu canto, mas eu tenho minha intimidade com Deus, eu tenho meu relacionamento com Deus. Como pode isso, né? Quase que um paradoxo, assim, não tem como entender isso. Como que eu posso me relacionar bem com Deus e não querer me relacionar com o irmão, sendo que dentro do projeto de Deus está lá 50, mais de 50 versículos recíprocos, né? Pensando nesse agir de Deus através do irmão, né? Como manter um É. relacionamento bom com Deus, não querendo ter relacionamento com o irmão? Acho que é uma coisa que não pode existir, né? Ou dificilmente pode dar certo. Tem um livro que chama Por que Amamos a Igreja, do Kevin DeYoung e do Kulak. E é interessante que, vamos pensar o seguinte, né? O pastor Euclides é casado, eu também sou casado, minha esposa chama Luana, né? Imagine alguém chega para, né, o pastor Euclides, chega para você, pastor, e diz assim: pastor, eu quero ter relacionamento com você, mas olha, eu não vou muito com a cara da sua esposa. É, Qual que é a é difícil. probabilidade desse relacionamento dar certo? Assim, Quase pouca, nenhum. né? E o Kevin DeYoung, ele coloca uma coisa no livro dele que me encanta muito e me ajudou a ter uma visão sobre a vida do meu irmão em Cristo Jesus. Já foi visitar pastor? Já foi visitar um irmão da sua igreja que está construindo uma casa ou fazendo alguma coisa? Eu acho interessante, porque Uhum. é o seguinte: você vai, a pessoa fala assim, olha, eu quero te mostrar a construção. Né? Aí a pessoa pega lá e fala, ó, aqui não tem nada lá no terreno, né? Ou tem poucas coisas, tem um fundamento e tudo mais. E aí a pessoa diz assim, olha, aqui vai ser a sala, e ele consegue vislumbrar a sala, o quadro que vai ser colocado e tudo mais. Aqui vai ser o escritório, Isso. e ele começa a discorrer tudo o que vai ser. E aí você olha e fala assim, gente, eu não entendi foi nada aqui. Eu sei que vai ter uma casa aqui, eu só não sei. E o Uhum. Kevin DeYoung, ele fala isso pra gente no sentido de como Cristo descreve a sua igreja e os relacionamentos, e que, às vezes, por causa ainda da feiura da igreja, nós não conseguimos enxergar a beleza. Feiura, quando eu falo, é o pecado que ainda permanece, mas ele Sim. fala que o Novo Testamento, as Escrituras, fazem questão de nos pegar, nos tomar pela mão, e assim como aquele que está é, projetando uma casa, um templo, está projetando. Cristo fala assim: olha, esta é a minha igreja, é o lugar de você crescer, de você desenvolver, enfim, de várias coisas. Só que às vezes, por causa da feiura, né, desta igreja, ou seja, do seu pecado, nós não conseguimos enxergar isso. E aí então a gente Uhum. despreza o que Cristo mais dá valor, que é a sua igreja. Ele ama a sua igreja. E quando eu olho para a igreja e eu consigo enxergar mais feiura do que beleza, então eu tenho um problema no meu Uhum. conceito sobre igreja e minha expectativa sobre a igreja. Então, se eu olho para alguém da igreja e penso assim, eu não posso crescer com ele, eu não estou entendendo o poder de Deus na vida daquela pessoa. Se eu olho para um irmão e digo, você não é suficiente para me ajudar a crescer, ou não é eficiente, então não tem como nós amarmos a Cristo e não amarmos aquilo que ele ama, que é a sua igreja. Então, pastor, É verdade. é, existe hoje, né, grupos de desigrejados, existe o grupo de eu sirvo a Deus em casa,
existe o grupo de que na igreja as pessoas pecam, mas é para isso mesmo que a igreja existe, que o plano de santificação progressiva existe, para que nós então tenhamos convicção dos relacionamentos e eu olhe para as pessoas e diga, aquela pessoa, eu preciso dela, eu preciso do serviço dela e ela precisa do meu serviço. Até, logicamente, não tem como você praticar a mutualidade sem estar no ambiente de igreja. Como é que eu pratico mutualidade do amor aqui em casa se eu tenho que praticar no corpo? Como é que eu vou servir? Eu posso servir minha esposa e tudo mais, mas a Bíblia, ela abrange esse serviço no corpo de Cristo. Então, se eu não faço isso, eu estou desprezando, né? Palavra forte, mas verdade, a noiva do Senhor, né? A esposa, aquilo que ele ama. E aí se torna um problema no nosso relacionamento com Cristo também. É verdade. Boa noite a todos que chegaram agora mais tarde. Gente, fique à vontade para fazer perguntas. O pastor disse que vai responder todas, sendo qual for o assunto, ele vai responder todas. Pastor, então qual é o propósito? Qual é o propósito, então, de um relacionamento de prestação de contas, que é o tema da nossa bate-papo hoje, do nosso live? Sim. Bom, de forma bem básica, assim, e também bem objetiva, o relacionamento de prestação de contas nada mais é quando um cristão dá permissão para o outro para que ele cobre coisas específicas, a fim de questionar, de confrontar, de admoestar, de ajudar, de desafiar, tanto biblicamente, né, no sentido, o propósito maior, e no sentido também de ajudar em oração. E quando eu então falo, né, do que é isso e como que isso desenvolve, né, como que isso ocorre na vida do cristão, é exatamente a permissão que eu dou. E os benefícios são muitos, né? Ou seja, primeiro são aqueles contrários do que nós dizemos os malefícios, que são os três primeiros, eu tenho enormes oportunidades de servir a Deus, de ser confrontado pelo Senhor e também de servir de edificação para a vida de outras pessoas. E também eu tenho a oportunidade de lidar com os meus próprios pecados e não viver escondendo aquilo que eu faço de errado. Inclusive, eu quero compartilhar um texto que é muito conhecido, Provérbios 27. Ele diz assim que como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo, né? Ou seja, a necessidade dessa amizade para que eu então seja beneficiado pelo fato de que eu vou ter oportunidades para servir, vou ter oportunidades para estender a mão ao meu irmão, eu vou ter oportunidade de crescer porque ele vai me confrontar, ele vai me ajudar, ele vai vislumbrar coisas na minha vida que eu não estava vendo, que eu não estou vendo. Um exemplo claro para nós é o próprio Natan e Davi. Davi vivendo lá como se a vida tivesse normal. Claro que mesmo um homem chamado por Deus, e Natan vem e o confronta, né? Quase que dizendo, olha, você falou, né? Você é este homem. E esse benefício é o que nos ajuda a entender, então, o fato de que eu não vou, não vou viver no pecado, mas isso é um meio de me proteger. Um meio também de crescimento, de proteção, de serviço e de receber o serviço de outras pessoas. Além também de pensar no privilégio que eu tenho de poder ter contato com pessoas e saber de suas necessidades. Nós poderíamos colocar uma lista enorme aqui, mas a vida cristã não é uma vida que se deve viver sozinha, ela é uma vida compartilhada. Mas é interessante, né? Todos esses benefícios que o pastor falou, e ainda são vários outros que poderíamos agregar, né? Mas é interessante de ver dentro de uma natureza, de um comportamento natural do homem, de não fazer isso, né? Não é só dentro da igreja, não é só no contexto cristão, acho que é o próprio homem humano em si, né? Tem essa dificuldade de viver relacionamentos assim. Quer dizer, a gente até tem prazer, agora mudando daquilo que a gente estava falando antes, mas até tem prazer na companheiro, tem prazer na amizade, tem prazer de estar juntos, mas isso se limita a esse relacionamento e não a algo mais invasivo que a prestação de contas acaba exigindo. Então, por mais que tenha benefícios, tem medo, tem a natureza que não nos deixa gostar e querer isso, né? Mas qual é o medo que está na natureza humana de ter um relacionamento de prestação de contas? Quais são os motivos pelas quais o pastor entende que é os grandes problemas
da igreja não ser uma igreja onde seus membros prestam contas uns para com os outros? O primeiro problema, claro, que nós temos é o resultado da queda do homem na prática dos relacionamentos interpessoais. Quer dizer, o que era uma coisa, entre aspas, natural, agora é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Aprender a ser contente, aprender a se relacionar. Inclusive, né, a Bíblia constantemente nos manda aprender a amar e aprender. Então, assim, é um aprendizado constante. Então, pelo o próprio pecado, né, pela própria visão da queda do homem. Então, isso é uma dificuldade. A outra questão que eu vejo também, da realidade aí das dificuldades do relacionamento, é que, às vezes, ou talvez muitas vezes, pastor, a gente busque relacionamentos para um benefício muito mais pessoal do que do grupo, do que da igreja. Quer dizer, eu quero alguém que caminhe comigo, que me deixe confortável constantemente na vida que eu estou vivendo, né? Então, isso é um outro problema, né? De não enxergar aí a necessidade desse relacionamento para o grupo, para a igreja, para o crescimento. Um outro ponto que eu vejo também que é um problema é o fato de não querer expor o coração. Nós temos, né, um exemplo aí de uma mulher, da mulher samaritana, que ia em horários alternativos, para não se expor diante da sociedade. Nós temos o próprio Davi, que era um homem de Deus, que tentou ali, de todas as formas, esconder o seu pecado para que não se tornasse público. Então tem a ideia também das pessoas dizerem assim, olha, eu vou te dar um limite até onde você pode me conhecer, e você pode me conhecer até aqui. Porque eu não quero expor o meu coração por vergonha, por medo, de certa forma, o medo de ser julgado, né? O medo de ser exposto. Infelizmente, isso acontece, é uma realidade, né? A gente tem que lidar com isso de uma forma verdadeira, mas que isso não pode me inibir de buscar relacionamentos verdadeiros, né? Então, essa ideia de proteção, essa ideia né, de ser individual, né, ou seja, muito mais do que a individualidade, mas de ser individual, acaba trazendo problemas para esse homem aprender a se relacionar ou aprender, e é um aprendizado. Quer dizer, hoje você tem muito aquela ideia e que as pessoas começam a colocar culpa nisso, né? Ah, não, mas é que eu sou filho de tal herança, né? Quer dizer, eu tenho tal vinda de tal nacionalidade, então eu sou mais assim mesmo, eu grito mais, eu falo mais baixo e tal. E tudo isso a gente esquece que é aprendizado de comportamento. Quer dizer, é hábito desenvolvido. Pessoas, é como ler. Todo mundo gosta de ler? Claro que não. Por quê? Porque a pessoa nasceu com um gene lá que odeia a leitura? Claro que não. É porque ela não tem o hábito e o coração dela pecaminoso, o nosso coração quer buscar coisas que mais nos trazem prazer do que propriamente leitura e crescimento e tudo mais. Agora, com relacionamentos é da mesma forma, né? Eu ensino pessoas a se relacionarem, aliás, eu aprendo a me relacionar a partir da palavra de Deus. E, inclusive, a Bíblia nos dá direção para isso, né? Quando fala como que você ama o próximo, você vai lá e pratica o amor, como que você serve. Então, por mais que haja dificuldades, mas essas dificuldades não podem ser determinadas por uma questão de nacionalidade, por uma questão de não só de criação, ou por uma questão de personalidade. Tem que ver uma questão de que, se há essa dificuldade, eu tenho que buscar. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras não. Isso é uma realidade. Mas todos podem aprender a se relacionar e não se desculpar, porque não, eu sou assim, mas eu prefiro estar no meu canto. Mas Deus não nos chamou para estar no canto, Deus nos chamou para servir outras pessoas, se elas estiverem no canto ou se elas estiverem em outro lugar. Isso mesmo. E, pastor, pensando um pouco como organizar, então, né? Como organizar esse relacionamento de prestação de contas, levando em consideração, talvez, aquelas pessoas que podem dizer assim, puxa, pastor, anos atrás, eu tinha uma pessoa que eu confiava muito, né? Que a gente falou no início, uma pessoa que eu abria meu coração, que eu falava, e essa pessoa me expôs de uma forma a me prejudicar e tudo mais, aí a pessoa fica com aquele pé atrás. Como organizar agora uma vida pensando nos benefícios na minha vida cristã, que tem a prestação de contas, como organizar agora esse relacionamento? Tá. Em primeiro lugar, as pessoas devem ser sempre do mesmo sexo, né? Ou seja, homem presta conta para homens e mulher presta conta para mulher.
Então, não existe a possibilidade de uma dinâmica diferente dessa realidade. Eu vou procurar um rapaz, ou um homem vai procurar uma mulher. Não tem, porque vai trabalhar coisas talvez profundas da vida ali. E, primeiro, eu vou citar um exemplo aqui de Elias. Quando Elias recebe a notícia de Jezabel e Acabe, que ela queria fazer com ele o que ele fez com os profetas de Baal, a perspectiva de Elias foi: Senhor, todo mundo se perdeu, só eu fiquei, assim, eu não sou digno. Quer dizer, uma perspectiva errada das coisas. O que eu quero dizer com isso? Ainda que eu tenha alguém que tenha, de certa forma, me magoado, ou tenha avançado aí, né, não tenha compartilhado, não tenha seguido com a ideia da confidencialidade e tenha me decepcionado, eu não posso, por meio de uma pessoa, julgar toda uma realidade. Quer dizer, não há pessoas fiéis, e inclusive aquela pessoa também, até uma oportunidade de você ajudá-la nisso. Ó, você vai prestar contas como? Você não pode contar para a escuta. E aí, então, a gente tem que pensar primeiro o seguinte: nem todo mundo vai fazer isso, e eu devo buscar pessoas. E ao fazer isso, eu tenho risco, sim, isso é uma realidade, de ser decepcionado, mas por algo acontecer ou ser real, eu não posso me constranger ao ponto de não buscar relacionamentos assim. Ao contrário, eu devo seguir, eu devo buscar e criar uma perspectiva correta que há homens, mulheres, jovens, adolescentes, né, pessoas que podem servir junto comigo nesse relacionamento para o crescimento. Então isso é importante ter em mente, é uma perspectiva correta e também uma questão de humildade. Filipenses fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, se a pessoa ela tem aquela ideia de superioridade sobre, e ela julga demais o próximo, quase não, mas tomando, né, o que Jesus condena, o lugar do próprio Deus no julgamento, isso pode ser um problema, porque ninguém vai ser suficientemente bom, entre aspas aqui, claro, para você prestar contas para aquela pessoa. Então, você tem que ter uma expectativa correta de que a pessoa que você vai falar da sua vida, ela também peca, ela também erra, ela também comete, né, situações de pecado, e ela é tão dependente da graça quanto eu, quanto você, quanto qualquer pessoa que vai compartilhar. E sendo bem prático, assim, como que se organiza isso? Voltando à questão principal. Homem tem que prestar contas para um outro irmão, e uma irmã prestar contas para uma irmã, ok? Depois, combinar áreas específicas da vida para ser um negócio organizado. Então você pode, aí, como um cristão, você avalia assim. Vamos pensar o seguinte, vamos dar um exemplo prático aqui. Eu quero prestar contas da minha vida para o pastor Euclides, tá? Então, primeiro requisito, ele é crente, ele é cristão, né? Eu tenho que andar no conselho daqueles que conhecem o Senhor, ok? Ponto 1, passei. Ponto 2, é um homem, né? Ou seja, é do mesmo sexo? Sim, ok. Depois, quais áreas que eu avalio na minha vida onde eu percebo assim: olha, eu preciso de crescimento em Cristo Jesus aqui? Há áreas da minha vida que eu não estou objetivamente glorificando a Deus. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou pedir para o pastor Euclides me ajudar a ter uma vida devocional regulada, equilibrada, constante, e que busque constantemente o Senhor. Um exemplo aqui, pode ser outro, pode ser mais de um, enfim. Aí então, eu determinei para ele, para o pastor Euclides, o que eu quero que ele me cobre, o que eu quero que ele me fale, o que eu quero que ele mostre biblicamente para mim. Depois, então, nós vamos compartilhar, eu vou compartilhar com o pastor quais são as minhas fraquezas com relação a esse problema de não ter constância na minha vida devocional. E aí eu posso colocar algumas aqui. Número 1, pastor Euclides, eu tenho dificuldade de administração do tempo. Eu tento fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu tento abraçar, e eu sei que isso está relacionado com o meu eu, porque eu quero me sentir que eu estou fazendo coisas, e aí o ativismo toma o meu coração e se torna um ídolo para mim. Então, dando um exemplo aqui. Uma outra fraqueza. Sim. Eu tenho mais tendência de ser ativo do que parar para ter aquele tempo devocional, ou então eu uso as escrituras só para, pensando aqui no pastoreio, né, vou deixar prático para outros pastores também, tá, para a gente poder pensar nisso. Olha,
Uhum. eu tenho essa fraqueza às vezes, buscar a Bíblia para, sei lá, para fazer alguma coisa, para trabalho, vamos colocar assim, para trabalho. E aí eu te mostro, olha, eu tenho dificuldade em ter um tempo com a minha família para oração, para leitura. Eu te dou as razões que eu acredito que seja para que isso aconteça. E aí, então, eu permito que o pastor Euclides me faça perguntas específicas com relação a isso. Então, durante o nosso encontro, ou até mesmo na semana, o pastor Euclides pode me ajudar dizendo assim, pastor Tiago, Tiago, já leu a Bíblia hoje? Já orou hoje? Ah, pastor, ainda não. Qual é o motivo por você não ter orado? Ah, porque eu acordei e tinha um monte de coisa para fazer. Aí você consegue me confrontar, me aconselhar, ilustrar para mim o que eu deveria fazer e até incentivar, falar assim, ó, para tudo agora, liga aí o seu WhatsApp, se for por WhatsApp, se for, a gente vai ter um tempo de leitura e oração para você. Então, assim, você se doa, né? Você também se coloca ali diante daquela situação. E aí você pode ajudar, né, me ajudar, por exemplo, a criar uma rotina onde eu consiga desenvolver com maior tranquilidade ou perceber as minhas fraquezas numa vida de oração. Eu estou dando um exemplo aqui, mas pode ser vida de oração, pode ser sexualidade, pode ser fraquezas em várias áreas da vida onde você permite. E aí, então, nós combinamos um dia na semana aonde nós vamos nos encontrar. E aí o senhor vai falar para mim e fazer perguntas assim, ó, você leu a Bíblia essa semana? Como é que foi suas leituras? Quais suas reflexões? Você fez devocionais? Enfim, você orou? E aí aquela pergunta clássica no final que eu sempre faço. Você mentiu para mim em uma dessas suas respostas? Uhum. Para o confronto. É, E essa claro. conversa, ela tem que seguir dois nortes possíveis. Primeiro, confrontação e ânimo bíblico, quer dizer, se eu só escuto, ou se o pastor Euclides só me escuta e ele fala assim, poxa, pastor Tiago, é difícil mesmo, né? Então não é um relacionamento de afiar um ao outro, é só escutar. Aí você pode falar para quem quiser que você não vai receber nenhum conselho mesmo. Mas ao contrário, você dá a instrução. E também uma questão da oração. Vamos separar um tempo para orarmos juntos por isso também. E isso serve, como eu disse, né, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Os Tessalonicenses faziam isso, né, ou seja, eles praticavam no seio da igreja e tudo mais. Então, isso, pastor Euclides, é basicamente, você pode estudar um livro junto, se for numa área específica de sexualidade, de pornografia, de casamento, enfim, de medos, de ansiedade, enfim, você pode estudar um livro junto, a Bíblia e mais um livro, né, uma literatura cristã, Uhum. ou então você criar parceiros de leitura, né, você pode também dizer, vamos ler um livro juntos? Então, eu tenho esse Isso. hábito de fazer com alguns amigos, vamos ler esse livro juntos? Então a gente começa a ler e aí compartilhando para lidar com áreas da nossa vida também. Tem outros modelos, né? O livro Homem Nota 10, do David Merck, e outros livros de aconselhamento dão ali vários também pontos de como pode ser essa prestação, mas o que eu falei aqui seria os elementos principais de uma prestação de contas. Maravilha. Maravilha. Interessante você falou que eu te perguntei sobre esse medo, né, de algumas pessoas em relação a eu já fiz isso, já abri meu coração e me decepcionei. Mas essa ideia do prestar contas numa área específica nos dá também a oportunidade de conhecer aquele pela qual nós estamos prestando contas, né? De repente, uma área da minha vida, eu começo esse processo de prestação de contas e aí com essa confiabilidade aumentando, com essa credibilidade que a outra pessoa acaba tendo perante mim, vai me dando liberdade de trabalhar outras áreas, talvez áreas mais difíceis para mim, e até áreas como essa que eu vou perguntar agora a respeito de pecados. Então, quanto a prestação de contas, ela pode me ajudar a lidar com aqueles pecados escravizadores, né? Aqueles pecados que eu não tenho conseguido lidar, que eu não tenho conseguido vencer. Tem um texto de Tiago, capítulo 5, que fala confessar os pecados um para os outros para seres Exatamente. curados, né? Não tá falando sobre perdão, está falando sobre cura. O quanto isso pode ser bom, o quanto isso é importante no processo de libertação de pecados escravizadores, essa prestação de contas, pastor. Eu sei que você já falou alguma coisa um pouco sobre isso, mas algo mais específico em relação ao poder dessa dinâmica, né, de uma prestação de conta bíblica para nessa área dos pecados escravizadores. Ok.
Primeiro, a gente tem que entender o que é um pecado escravizador, né? As escrituras denotam o pecado escravizador, de forma bem simples, aqui até por causa do nosso tempo, é aquele pecado que você o estima, de certa forma, né? Que você caminha já com ele aí um bom tempo, e você não consegue criar você não consegue criar uma ruptura no ciclo pecaminoso, tá? Eu gosto muito do exemplo de juízes, a própria nação, né, ali de forma dividida em tribos, eles tinham momentos ali de ciclos de pecado, né? Ou seja, Deus deu a terra para eles, então eles desobedeciam, aí eles eram subjugados, eles se arrependiam, eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, passava um tempo, eles pecavam de novo. Quer dizer, a ideia ali, eu gosto de pensar nesse exemplo porque o final de Juízes fala assim, e cada um fazia o que tinha no seu próprio coração. Quer dizer, um coração à mercê da sua própria vontade caminha para qualquer lugar e aí não preciso prestar contas para ninguém. Por que eu estou usando isso? Porque o que eu desejo se torna no que eu falo, no que eu penso, no que eu ajo, e depois isso vai para uma área sentimental, pensando numa espiral descendente, é esse relacionamento com o pecado escravizador, né? Eu desejo, eu pratico, eu faço de tudo para pecar, para ter aquilo, e aí então eu sinto, eu tenho consequências no meu sentimento, no meu emocional com relação a isso. Uma pessoa que vive no pecado escravizador, ela vive esse ciclo constante, ela não consegue quebrar esse ciclo. E você ter alguém com que você presta contas, você consegue, você tem a oportunidade de irmãos em Cristo Jesus te ajudar a quebrar esse ciclo, a pensar em possibilidades de como você pode quebrar esse ciclo do pecado escravizador, dando né, a permissão de pessoas perguntar para você. Por exemplo, eu faço bastante prestação de contas com pessoas, com jovens ou com adolescentes, ou até com, né, homens de meia idade ou mais velhos, com relação à sexualidade, com relação à pornografia e tal. Então eles estão fazendo aconselhamento com alguém e aí às vezes trabalhando com outro conselheiro, a gente acaba colocando um outro para fazer essa dinâmica, né? E aí aquelas perguntas assim, olha, você viu pornografia essa semana? Então a gente começa a ajudar a pessoa a pensar quais são os meios que ela pode ter biblicamente de quebrar esse ciclo, e ela vai ter que constantemente se voltar a mim e dizer, olha, eu pequei, e aí é interessante que a pessoa começa a enxergar e ter uma noção de onde é o início da sua queda ou do seu pecado, e faz com que ela, então, comece a pensar biblicamente, claro que está associado ao aconselhamento bíblico e tudo mais, para que ela possa desenvolver, então, um plano de não mais cair naquele pecado. Só uma observação aqui, pastor Euclides. A prestação de contas, ela não é só para lidar com o pecado. A prestação de contas, eu quero só abrir um parênteses aqui, quem precisa de prestação de contas? Todo mundo. Eu preciso de prestação de contas, o pastor Euclides precisa, você que está nos assistindo, nos escutando, você precisa, a palavra não é assim, será que você quer? Não. A palavra bíblica é você precisa. Primeiro porque é um mandamento. A gente não questiona mandamento. O mandamento é para ser feito. E a gente pensa ali como... Então, é o imperativo no Novo Testamento. Amem uns aos outros, exortem uns aos outros. Quer dizer, isso tem que ser feito. Então, é uma necessidade para todo cristão. O cristão que lida com o pecado específico talvez aí um pecado que ele está preso, né, que ele é constante ali, escravizador, ou cristãos que caminham com Cristo, como nós, precisamos de pessoas que nos alertem ao crescimento e também nos ajudem. Então, isso é importante para a vida cristã e necessário para todos, né? Não só para quem lida com pecado escravizador, até porque todos nós lidamos com pecados, né? Pastor, Jesus, Mateus capítulo 6, Marcos capítulo 6, pergunta para os discípulos, né? O que vocês tinham feito, o que vocês fizeram e o que vocês ensinaram, né? Eu acho que foi Marcos 6,30, se eu não me engano. Que os discípulos chegam e ele pergunta o que eles tinham feito e o que eles tinham ensinado.
Então, essa prestação de contas, realmente, como o pastor está falando, vai além de simplesmente tratar pecados e tratar dificuldades que a gente tem na nossa vida cristã, mas também essa questão da prestação de contas para todas as coisas, como o pastor falou. E é interessante, né, que a gente nunca, eu pelo menos nunca cheguei para um irmão e falei assim, olha, irmão, para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana e o que você falou, né? Interessante essa pergunta de Jesus, esse questionamento de Jesus, querendo saber o que foi feito e o que eles Sim. ensinaram, né? Então, assim, como é importante essa prestação de contas também, que vai nos fazer refletir, né? Se alguém chega para mim e fala, olha, para quem você falou de Jesus essa semana? Isso vai me levar a uma reflexão em relação a, puxa, há quanto tempo será que eu não falo de Jesus para ninguém? Né? Então, Exatamente. essa prestação de contas nos ajuda a despertar para algumas coisas que até então ficam estacionadas, ficam escondidas, a gente nem sente falta, porque nós não queremos tocar no assunto. Né? Então, é interessante isso que você está falando, porque prestação de contas realmente todos nós precisamos, e não se refere necessariamente só de coisas de pecados, de dificuldades que a gente tem, mas também, né? Mas eu acho que isso também será que, pastor, não é algo que a igreja deveria ensinar mais, a igreja deveria pregar mais a respeito disso, da importância dessa prestação de contas em todos os sentidos, né? Porque a gente vê muita liderança, por exemplo, trabalhando, que dificilmente ela é questionada depois a prestar contas a respeito do que fez, de como fez e como foi. Quanto isso é importante na igreja falar sobre esse tema, pastor? Muito importante, assim, relevante, porque faz parte do discipulado, né? O discipulado hoje, as pessoas entendem discipulado meramente como 13 lições, que a maioria das revistas tem 13 lições. Você fez discipulado? Fiz 13 lições. Quer dizer, você fez um estudo, né? Você fez, mas não fez um discipulado. Discipulado é para quê? Para a vida, né? Eu sou discipulado, né? Desde quando eu conheci a A vida Cristo, toda. a vida toda, até ele me levar ou ele voltar, eu vou ser discipulado, eu preciso, né? A pergunta é, eu vou fazer uma pergunta para a gente poder começar essa reflexão, talvez de uma forma mais pontual. Quem é que tem a autoridade na Terra para discipular? Igreja. Foi dado à Uhum. igreja. Jesus disse, Mateus, Isso. capítulo 28, a igreja como corpo. Quer dizer, isso não foi dada aos pastores, isso não foi dada aos líderes, isso foi dada à igreja. A igreja, claro que tem homens trabalhando especificamente em áreas, mas foi dada à igreja do Senhor. E quando você fala discipular, você está falando muito mais do que colocar conhecimento na vida daquela pessoa. Porque você está falando sobre completude. Né? O seu corpo, a sua vida completa deve ser para a glória de Deus. E aí você também percebe que esse mandato, né, de discipulado por parte de Deus envolve relacionamentos, né? Envolve no sentido de, olha, você ensine a pessoa o que eu ensinei a você, Jesus diz, né? Uhum. E esse ensinamento de Cristo é um ensinar, eu vou amar. Como que eu ensino a servir? Jesus, não, qual que é a realidade aqui que nós ensinado, porque isso faz parte e do discipulado cristão. Tenho experimentado ter bons amigos, não público, né? Pastor, E sim, pastor, eu não sei opa, se é será só que no. Eu acho que está falhando um pouquinho, está arrastando um pouquinho, está picando. Eu não sei se é só no meu telefone aqui. O pessoal pode até comentar aí, mas pode continuar. Eu acho que agora melhorou. ok. A questão maior aqui, né? A questão. Eu não sei quem foi. É, agora melhorou. Agora voltou. Vamos ver se Ok. tá para todo mundo. Vamos continuar. Volta um pouquinho a fita aí e Tá, vai de novo. eu não sei onde parou, mas o que eu estava falando é, deve, né, ser ensinado na igreja, não só meramente como um aspecto no sentido de uma aula, uma lição, mas a igreja, porque hoje qual é o problema que eu vejo
de certa forma, e não estou dizendo de uma forma geral, mas que é um desafio para nós. A igreja, ela tem a tendência de ser mais, eu falo igreja, estou falando de mim, de todo mundo, e no sentido de ser Tá? geral, né? Não especificamente. Mas a nossa Uhum. tendência é muito mais... Já leu um livro chamado A Treliça e a Videira? Já, muito bom. A gente tem a tendência de ser muito mais É, um aspecto de treliça do que a revista, videira em si. E às vezes, a treliça, ela acaba atrapalhando e dificultando os relacionamentos, porque a gente coloca todo mundo para trabalhar em todo o tempo, que as pessoas acabam perdendo a oportunidade de sentar e dizer, eu quero conversar, eu quero tratar, eu quero... Isso tem que ser ensinado, e não só ensinado como algo restrito a um aconselhamento formal, mas eu tenho que me preocupar com a vida, é a minha responsabilidade, a sua vida é minha responsabilidade. E ponto. Quer dizer, eu tendo a olhar a igreja se tem que se responsabilizar pela minha vida, isso é uma verdade, mas eu, como igreja, também devo me responsabilizar pela vida de outras pessoas. E criar relacionamentos intencionais para dizer assim: olha, você chegar para o irmão e dizer, você orou essa semana? Como está seu casamento? Você leu? Quer dizer, nem sempre na primeira ele vai realmente falar, talvez com profundidade, mas é no querer saber que nós vamos aprofundando relacionamentos. E relacionamentos, como eu disse, é intencional. E nós, como parte da igreja, devemos aprender e buscar esse tipo de relacionamento. Relacionamentos não nascem de uma hora para outra. E aí o que a gente faz, de certa forma? A gente investe tanto em uniões, só que essas uniões não promovem relacionamentos profundos e verdadeiros, promovem reuniões. Isso eu estou criticando isso que não deva ter? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo às vezes a gente luta para juntar todo mundo, mas esse povo que está junto, eles não se conhecem, eles não se relacionam, eles não sabem do problema, da dificuldade. Então o desafio de relacionamento e envolvimento é muito maior do que nós podemos pensar que estamos lidando, né? E se isso não for intencional, a gente enche a agenda da igreja de tarefas, de atividades, sem pensar o seguinte: famílias estão se relacionando, estão cumprindo o Uhum. discipulado bíblico. Eu poderia citar um monte aqui, pastor, mas essas são É. algumas das razões que devemos Sim, sim. prestar atenção como igreja, né? E é incrível, né? A gente, ao mesmo tempo que nós estamos juntos, nós não estamos juntos, né? Essa comunhão que fisicamente está presente, mas não consegue entrar um verdadeiramente na vida do outro de uma forma, como a palavra propõe, né? Que é o que a tua dor é a minha dor, a minha alegria é a tua alegria, né? Então, tantos outros textos que falam de levar as cargas uns dos outros. Então, ao mesmo tempo que a gente vê aquele monte de gente junto, claro que agora, nesse período, não, né? Por causa da pandemia, mas a ideia da igreja junto fisicamente, se relacionando fisicamente, mas não tendo esse relacionamento profundo que o pastor falou, com certeza a prestação de contas leva a esse tipo de relacionamento. Pastor, isso começa com que idade, pastor? Com que idade? Olha, começa desde pequeno. Por exemplo, aqui em casa, nós ensinamos nossos filhos a prestar contas da vida deles. Em coisas Aham. simples. Quando eles pecam, algumas ou muitas vezes, Eles pecam? rapaz, esse tem que ser uma outra live para explicar isso. É, Tadinho, amo meus filhos, mas é, até pelo fato de, olha, por que você fez isso? Por que você está fazendo? Então são perguntas reflexivas para a pessoa prestar contas. Nem sempre, às vezes, a resposta vem com tanta objetividade que a gente quer, mas você ensina, começando em casa, né, pelos filhos, de prestar contas já no fato de ser o sentido de permitir que pessoas saibam das suas vidas, né? Ou seja, marido e esposa, de prestar contas, assim, olha, até coisas básicas, né? Onde vai, quando vai, com quem vai, isso é importante. Aquelas coisas já, regras, né, áureas aí. E você pode, quando que se pode aprender? Desde nós que temos filhos, desde quando são pequenos, nós devemos ensiná-los a prestar contas, a ajudá-los a observar e fazer perguntas reflexivas para eles, né? E a igreja tem que ser também uma participação, ter nisso, né, nos seus ministérios variados, de criar movimentos, de criar situações onde haja então essa prestação de contas e onde a pessoa pode procurar, né, outras pessoas para se relacionar. Quando que isso pode ser feito? Ah, mas eu já tenho 60 anos, eu vou agora. Agora é o momento para se fazer, se você tem aprendido hoje.
Ah, mas então Mas eu sou tão jovem, eu tenho que, nesse momento, 15 anos. Então, a idade, quanto mais cedo, melhor, para que se haja o hábito, para que se tenha o hábito de fazer isso e permitir, então, servir e ser servido também pelo trabalho de outros irmãos da igreja. Uhum. É interessante o uso do celular hoje, né? Na É, vida da igreja. Até vamos pensar no corpo de Cristo, né? Nos irmãos da igreja. Ah, desde pequeno, o adolescente já quer ter sua privacidade, digamos assim, no celular, e não quer prestar contas com quem está falando, né? Quanto tempo está falando, até que horas da noite vai ficar com o celular. Alguns adolescentes fecham a porta e não querem que o pai entre, então, quer dizer, já vai inculcando no coração dela esse exatamente. sentimento de que eu tenho as minhas coisas, eu não preciso abrir para ninguém, não preciso falar para ninguém. Como é difícil em casa, né? Só falou começar em casa, isso é importante, né? Educar os nossos filhos pensando no valor disso, né? Mas como é uma luta, é difícil, justamente por esse pecado que o senhor falou da natureza, a natureza pecaminosa, que já nos coloca numa condição de não querer fazer isso, e a gente vê isso muito claro no uso do celular, né? Eu vejo meu Exatamente. filho, hoje já tem 17 anos, mas eu vejo que lá atrás as coisas eram mais tranquilas, né? Mas como foi importante ensinar lá atrás essa questão de que eu preciso saber, eu como pai, né, autoridade, preciso saber com quem está falando, até que hora vai falar, vai conversar, que Sim. hora vai chegar em casa e tudo mais. Quer dizer, é uma tendência de, desde cedo, as crianças e jovens adolescentes não quererem essa prestação de contas, né? Aí depois isso se perpetua pelo resto da vida. E é uma luta, né, da gente poder ensinar isso, mostrar o valor dessas coisas. Pastor, nós vamos cair daqui a pouquinho, Tudo bem? né? Cair no bom sentido, né? Cair. E aí depois nós vamos retornar. O pastor faz umas considerações sobre o tema que a gente está falando. E aí nós Claro. vamos para uma brincadeira, aquela que a gente já fez, né? Só que eu mudei Sim. algumas coisas, então o pastor vai ser. Mas, pastor, uma pergunta. Mentoria e prestação de contas é a mesma coisa? Ter um mentor, ter alguém para prestar contas é a mesma coisa? Depende do conceito que as pessoas têm sobre Ter mentoria um hoje, mentor. né? Você tem hoje um tipo de mentoria que não é bíblico, ou seja, a pessoa te mentoria para buscar as habilidades do seu interior. Então, com toda sinceridade e clareza, assim, para esse aspecto que a gente tem batido um papo aqui. Agora, se eu uso a palavra mentor, daquele que me ajuda espiritualmente, como Paulo foi para Timóteo, como Elias foi para Eliseu, de ajudá-los, né, enfim, isso podemos definir como a mesma coisa, né? Alguém que que assim está me ajudando no crescimento, né? Como foram esses dois homens, a crescer, a desenvolver e a buscar aí um conhecimento maior da pessoa de Deus e da imagem de Cristo Jesus. Então, falando nesse aspecto, eu acredito que podemos definir agora aquela ideia, né, de mentoria universal, mentoria geral, de você tem um problema, eu vou buscar o seu potencial. Primeiro que não é bíblico, né, ou seja, não é voltado aí por um conhecimento da pessoa de Deus, mais um conhecimento do eu, né? Agora, a prestação de contas é exatamente o contrário. É você se desvencilhar do seu eu para estar mais próximo do Senhor e viver a vontade do Senhor. Então, coach espiritual, né? Não existe isso, né? Olha, existe, mas não deveria. Tem pastor coach, não tem? Tem pastor coach, né? Deve ter Tem, pastor. coach espiritual, Exatamente. né? Tem coach espiritual, quer Sempre. dizer, te ajuda. É um problema, né? Primeiro porque é uma visão de talvez espiritualidade equivocada, né? Não tem nem tempo para falar tanto assim sobre essa questão, mas existem, como eu disse, existe, mas não deveria, mas é o que nós devemos fazer de discipulado, né? Quer dizer, eu deixo de buscar a igreja, que é o meio de autoridade de Deus para discipular por meio da palavra, e eu busco alguém que diz assim, olha, eu sou né, buscar o coach espiritual para crescer. Mas espera aí, esse é o papel da igreja, não ser o coach, mas ser alguém que ensina biblicamente para que possa crescer a imagem de Cristo. Então, às vezes a gente muda os valores e também assim, às vezes se busca muito mais para exatamente não ser confrontado e não ser
tratado e não ser exposto, né? Que é um problema também. Quando eu falo exposto, quer dizer trazido o pecado ali para que seja tratado pelo Senhor. Esse tipo de exposição que eu estou dizendo na prestação de contas. Eu fui bonzinho, né? Eu perguntei num momento que tinha pouco tempo de resposta, né? Ó, só tem 25 segundos, então eu já Olha perguntei só. com um pouquinho de tempo para não, né, para não colocar o senhor numa fria, né? Mas é importante esse entendimento de que a ideia é bíblica, né? A Bíblica, prestação de contas exatamente. ela precisa ser bíblica, com conceitos bíblicos, não é o que eu acho, não é a minha experiência, né? Mas é aquilo que a palavra de Deus fala, isso que é importante. Voltamos. Estamos juntos. Sim. Pastor, Sim. o que talvez nós tenhamos esquecido de falar, nós não, né? O que o senhor gostaria de acrescentar mais a respeito dessa questão da prestação de contas na vida cristã? Ok. Poderia, assim, falar várias coisas com relação a benefício e tudo mais, né? Mas talvez uma coisa que eu gostaria de frisar e eu assim bem fortemente é a importância disso. Eu acho que nós falamos sobre importância, mas a gente tem a tendência de achar que sozinho é melhor. A gente tem a tendência de achar que não, eu caminho sozinho, eu sei da minha vida, e é um erro, é um engano, né? É a mesma coisa de você dar um celular na mão de adolescente e achar que ele tem responsabilidade para usar aquilo. Uhum. É verdade. Ou de uma criança, né? Então, caminhar achando que é forte o suficiente para lidar com qualquer questão da vida, sempre, em todo o tempo, né? Uma vez eu estava falando sobre isso e teve um comentário assim que foi assim, não, eu não tenho amigos, mas eu tenho a Trindade, né? Soa bem espiritual, né? Mas na verdade é um erro, primeiro teológico, bíblico, né? Aham. Por quê? Ok, Deus é suficiente para mim, mas no plano divino, a igreja se torna um meio dele agir na minha vida, dele Isso. trabalhar por Uhum. meio de relacionamentos, né? Ah, acho que vale também aí uma questão de reflexão sobre criar expectativas corretas. Eu acho que a gente não falou sobre isso de forma bem pontual, mas só frisando novamente, quando eu presto contas para alguém, quando eu presto contas para o pastor Euclides, ele também é pecador, como eu. Talvez em Aham. coisas. Então, a minha expectativa é: eu posso descobrir que o meu prestador de contas, ou a quem eu presto contas, eu posso, não, eu vou, quer dizer, os relacionamentos vão se estreitando, eu vou descobrindo Uhum. também como assim ele está descobrindo coisas de mim. E É. aí ter a mesma generosidade e amor que a outra pessoa teve ao te receber naquele momento. Quer dizer, você também pode ser um meio de bênção na vida dela e dizer, olha, eu não vou mais prestar contas para você, por quê? Porque eu estou prestando contas para alguém que está pecando também. Agora me diga, quem é que você vai encontrar, a não ser o próprio Deus, que você preste contas e que nunca, que nunca você vai dizer É. assim, errou ou pecou, né? É Então, é verdade. importante ter expectativas corretas. Estamos crescendo juntos. E esse crescimento é mútuo, né? Onde eu vejo minhas falhas. Agora também pode se desenvolver, sim, se você achar por bem, alguém que você preste contas, mas que você faça isso com uma mão só, não com uma mão dupla. Não com uma via aí de Uhum. ida e de volta. Você faz isso só. Isso pode ser também importante. Às vezes, quando a idade é muito diferente, né? Então você tem um adolescente prestando contas a um homem de 60 anos, a um senhor da igreja de 60 anos, por uma questão particular. Então pode haver ali um relacionamento de vai ter, né, intimidade, vai ter crescimento, vai ter desenvolvimento no relacionamento, mas acaba que esse adolescente presta mais contas para esse senhor. Agora é importante, apesar de que precisamos uns dos outros, a grande realidade é o que João categoriza na sua carta. Os filhinhos, os jovens e os pais, né? Ou seja, ele está falando de diferenças de maturidade na igreja, de diferenças de crescimento. Então, é Uhum. importante também eu buscar alguém o qual eu admire espiritualmente, né? Que eu sei que é pecador, mas que eu tenho uma admiração por aquela pessoa, para que ela então possa me ajudar a crescer no Senhor Jesus. Uhum. Eu estava pensando agora enquanto você estava falando,
funcionaria uma prestação de contas de casal para casal, pastor? O senhor já viu isso? Não, não separado, né? Os dois juntos, casal para casal. Olha, eu acho que assim, eu nunca vi como que eu faria isso, né? E acho que daria para fazer. Talvez ler uma literatura cristã ou estudar um livro da Bíblia juntos, assim, né? Para dizer, ó, vamos estudar isso daqui. Agora, até porque vai envolver ali talvez uma particularidade do marido que ele compartilhe e tem duas mulheres ali. Então, talvez não sei, nesse, como a gente está pensando nesse formato, talvez vai falar de sexualidade, e aí existe aquele elemento, né, de ter duas mulheres ali, de compartilhar, de liberdade e tudo mais. Agora, eu acho legal fazer assim, no sentido de ter a questão sei lá, ler uma literatura junto. Vamos ler uma literatura junto? Então, lê lá Sim. ó, dois, três casais e pode compartilhar coisas gerais, assumir compromissos, né, na semana de fazer, de praticar. Eu acho que isso seria mais o ideal para um grupo, pastor. Depende do que seria, no caso, né? Porque a prestação de Exatamente. contas ela pode ser até para um grupo maior, né? Como você falou, porque vamos Claro. pensar num grupo pequeno, né? Nós temos uma igreja com muitos grupos de discipulado, de casais, de mulheres e tudo mais. Eu posso ter o meu grupo como uma ferramenta de Deus para que eu venha prestar contas de algumas coisas, né? Exatamente. Independentemente né, temos que avaliar qual seria essas coisas, né? Mas também pode funcionar nesse sentido. Eu vejo o quanto os casais hoje necessitam, né, principalmente a figura do homem, do cabeça, daquele que precisa buscar ajuda quando o casamento não está bem. Quanto isso Exatamente. seria, né, positivo, quanto seria abençoador essa pessoa buscar ajuda, um prestador de contas, alguém que pudesse lhe ajudar, que pudesse andar com ele, caminhar com ele. Que joia. Pastor, o senhor falou sobre literatura, pastor. O que o senhor nos aconselha a ler dentro desse assunto, dentro desse tema, dentro desses princípios que nós levantamos aqui? Quais são as literaturas que o senhor conhece que poderiam sugerir? Ok. Existem várias, assim, minha cabeça não é muito boa para lembrar, eu estou em casa, minhas literaturas estão lá na igreja, mas um livro que eu gosto muito é do O Homem Nota 10, do David Merck, que fala Uhum. sobre prestação de contas, né? O livro do Jay Adams também sobre aconselhamento fala sobre prestação de contas. Eu não lembro agora de cabeça os nomes, né? Mas depois eu posso até colocar lá para a gente descrever no vídeo que fica gravado e tudo mais. E bons artigos também. Se você entrar, por exemplo, no site Conexão Conselho, você vai encontrar artigos ali bons que falam sobre prática de prestação de contas. Então vale muito a pena ler esses artigos, né? Ler esses, você ter uma ideia de como que funciona isso de forma prática, né? Agora o David Merck, ele escreve para homens ali, mas ele pode, aquele livro pode ser aplicado para as mulheres também, no sentido de texto e tudo mais. E ele relata ali, né, alguns modelos de prestação de contas, inclusive de grupo, ele coloca ali, né, de homens se reunirem e fazerem essa prestação de contas. Então esse é um livro legal para você ter uma visão do Jay Adams, também essas literaturas que você pode encontrar, artigos, né, no Conexão Conselho, que tem vários lá que falam sobre prestação de contas. Conexão Conselho. Conexão Conselho. Você vai entrar lá e vai ter os links, e você pode clicar no tema que deseja e vai ter vários artigos lá que fala sobre de cada tema que você escolher. Legal, legal. Joia, pastor, acho que a gente já falou bastante, né, a respeito do tema, embora poderíamos falar mais ainda. E agradeço muito, acho que foi muito bom. Nós tivemos um bom retorno da outra conversa que a gente teve dentro do mesmo assunto. Então, eu Sim. tenho certeza que agora gravado e podendo disponibilizar isso para outras pessoas que não puderam estar com a gente, até porque hoje foi um horário, um dia fora do normal, né, Sim. da nossa live, a espaço aberto, então alguns nem sabíamos, né, embora a gente tenha divulgado um pouco. Pastor, vamos a uma brincadeira, aquela bem rapidinha, né? Eu falo uma frase, o pastor responde, sem Ok. pensar muito, sem elaborar muito a resposta, e respostas curtas, mas o que vem na cabeça. Tá bom, pastor? Ok. Vamos lá. A pandemia está sendo. Um destronamento de ídolos para nós. Um destronamento dos nossos ídolos. Foi profundo essa, hein? Gostei.
Ser pastor é... Ser pastor é ser servo de Deus e servir a comunidade cristã. Um homem admirável, pastor. Seu. Um homem admirável. Pastor Fernando, meu amigo. Da BCB? Da BCB, Pastor Fernando Ferreira. Legal. O Jesus é... Meu salvador, meu alvo de vida. Tá ouvindo meu cachorro? Tô ouvindo. Pastor, o que é inaceitável? A glória de Deus não ser espalhada e anunciada. Legal. O senhor está espiritual hoje, hein, pastor? Um amigo mais chegado que o irmão. Amigo. Um amigo mais chegado que o irmão. É. Pastor Limole, meu amigo que está comigo aqui, meu companheiro de ministério. Legal, legal. Qual foi o tempo difícil? O tempo difícil, o tempo quando eu era solteiro. Eu ia falar quando eu era solteiro, mas é uma piada, é uma brincadeira. Ser solteiro é uma benção, né? Um tempo difícil é um tempo, no final, um tempo de decisão ministerial quando eu estava saindo do seminário. Foi um tempo bem difícil, assim, para mim. Legal. Quer dizer, bom, o que o pastor quer muito? Me encontrar com Jesus. Falando de uma forma, é isso que eu quero muito. Pastor Tiago Henrique é... Um pecador miserável que necessita da graça de Deus para poder servir ao Senhor e viver para a glória dele. Ó, a Rita pediu para repetir a pergunta sobre a pandemia. A pandemia está sendo... Um destronamento dos nossos ídolos pessoais. Ela tem servido para destronar os nossos ídolos políticos, espirituais, religiosos, eclesiásticos, econômicos, planos pessoais, e para a gente ir naquela suma que Tiago diz: se Deus quiser, a gente faz. Felipe e Pedro. Heranças que Deus me deu para discipular e amar. É difícil? Desafios, com certeza. Desafios de amar e desafios de discipular. Luana Virgínia de Lima Silva. A mulher mais linda desse mundo e que me encanta pela sua piedade e pelo seu amor a Deus e pelo seu amor à família. Legal. Um conselho para a igreja. Se relacionem, porque esta é a vontade de Deus. Esperem um pouquinho, né? Temos que esperar um pouquinho para não podemos se relacionar muito, né? Usa as mídias sociais agora. Isso. Mas é interessante a gente querer isso, né? Desejar isso. Eu também, como pastor, eu amo a igreja, eu amo estar com a igreja, eu amo abraçar, eu amo receber pessoas. Eu acho que a maior dificuldade minha nesse período de pandemia, embora eu não estou sendo entrevistado, né? Eu estou fazendo aqui. Qual que é a sua maior dificuldade nesse tempo de pandemia, pastor Euclides? Pronto. Obrigado pela pergunta. É a dificuldade de lidar com esse afastamento, com esse distanciamento, com essa coisa que você não pode receber na sua casa, você não pode abraçar. Isso eu gosto, eu amo muito isso. Tenho sentido falta, mas vai chegar a hora, logo, né? Estaremos livres para poder viver essa aproximação, essa intimidade que a igreja, é a marca da igreja, né? Sim. Que bom. Pastor, em nome da PIB Floripa, em nome de toda a liderança, dos membros, dos frequentadores, queremos agradecer muito. Foi muito bom mais uma vez estar com o pastor. E o desejo do nosso coração é que Deus continue usando, continue capacitando, cada vez mais construindo uma história através da sua instrumentalidade, né? Que Deus escreva assim uma linda história através da sua vida. Que o Senhor deixe esse legado que o Senhor já tem buscado deixar de um homem temente a Deus, um homem bíblico. A gente tem o pouco que nós estamos lhe conhecendo desde a vinda sua aqui para o curso. Nós vemos a seriedade do pastor em relação à palavra, em relação ao seguir, viver um discipulado autêntico de Jesus.
Isso é uma inspiração, isso é um referencial. Que Deus continue essa obra maravilhosa na sua vida, abençoando não só a sua vida, a sua família, Luana, os filhos. E quem sabe em breve estaremos novamente juntos em Floripa, aqui, né, pastor? Sim. Agradeço, pastor. Sim. Agradeço ao Pode falar. pastor Euclides, à PIB também, pelo convite aí para falar a respeito desse tema que é importante, que é relevante. Obrigado a todos que participaram, que nos escutaram, que tiraram esse tempo aí, né? Talvez saindo de algumas coisas, de algumas atividades. O meu desejo é que Deus edifique a sua vida e que você possa crescer no relacionamento com o Senhor e com outras pessoas. E gratidão por todo esse tempo. Pastor Euclides, a gente tem buscado manter aí, mesmo com a distância, às vezes uma mensagem ali, uma mensagem aqui, mas tenho certeza que podemos aí caminhar a cada dia mais para um bom, né, continuar caminhando para um bom relacionamento. Então Deus abençoe, o pastor Euclides tem sido também um grande incentivador e também, desde quando eu dei o curso na PIB, foi uma grande bênção poder receber o amor, o carinho e o incentivo de vocês. Muito obrigado pelo convite e pela honra de poder compartilhar a respeito desse tema. Amém, amém. Pastor, a gente sempre tem pedido para o convidado orar, né, pela nossa igreja, orar pela todos os membros e frequentadores da nossa igreja, e orar agradecendo a Deus por esse momento. Eu queria pedir para que o pastor fizesse isso, orasse agora com a gente, para a gente terminar. Claro, posso orar sim. Senhor, nosso maior propósito de ter esse tempo aqui é que o Senhor seja conhecido e glorificado na nossa vida, nas nossas atitudes e na forma como nós conduzimos os nossos relacionamentos. Com certeza, há grandes desafios, não só para mim, não só ao pastor Euclides, mas para os irmãos que estão nos escutando, nos vendo, que o relacionamento é algo que devemos aprender todos os dias. Por isso, nos ajude, ó Deus, a sermos intencionais nisso, nos ajude a estender a mão para aquele também que necessita compartilhar sua vida conosco e de crescimento, e nos leve a cada dia a pensar na necessidade, porque estamos caminhando para uma só direção, que é para a glória e a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe a igreja, a PIB de Floripa, que o Senhor possa fortalecer as mãos dos pastores, dos líderes, de toda a equipe, dos membros, e que eles possam brilhar ali para a glória do Senhor, ó Deus. Que a sua palavra seja espalhada por meio do testemunho, da pregação, por meio da forma como eles vivem e dos relacionamentos que têm como igreja, que o Senhor possa levar a esperança e continuar edificando aquela igreja, Senhor. Nós oramos, agradecemos por todos que estão participando e que colocaram ali a sua frase, que tiveram esse momento de reflexão. Nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, grande abraço, fique com Deus, Deus Abraço. abençoe. Tá bom? Quero agradecer também a cada um que participou, cada um que ainda vai assistir, que vai estar com a gente.